E aí pessoal, espero que todos estejam bem presentes no agora. Esse é um vídeo mais que especial, porque é através dele que eu vou contar um pouco mais da minha história. Eu dou o nome para ele de cronologia de acontecimentos, tanto positivos quanto negativos. Esse é um exercício que eu coloquei no primeiro curso que eu fiz. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, esse curso ele já foi ao ar, né? É um curso que chama ERP, Equilíbrio, Resiliência e Planejamento. Descubra, instale e atinja seus objetivos. Eu fiz em parceria com uma amiga, um curso em áudio, mas esse exercício de cronologia de acontecimentos também estará presente no meu próximo curso, que vai ser um curso em vídeo, que é um pouco parecido com esse do ERP, só que ele é um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. E eu quero começar esse vídeo dizendo primeiro por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Tem alguns porquês. O primeiro deles eu já falei, que é para de fato vocês me conhecerem mais, né? Conhecerem mais sobre a minha história. Eu venho já há alguns meses postando bastante conteúdo no Instagram, criei um Facebook com o mesmo nome, Inside Yourself _OWL, assim como o YouTube, tem um podcast também que é o Inside Yourself com Bruno Guerreiro. Estou bem no meu começo, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que eu sigo, que eu admiro e que já estão há um bom tempo produzindo conteúdo, e eu acho que isso faz muito bem, né? Eu percebi que as pessoas que estão nas redes sociais divulgando seus conteúdos, elas acreditam muito no que elas fazem, né? Elas acreditam muito no conteúdo que elas divulgam. E comigo não está sendo diferente, né? Vocês vão conhecer um pouco mais da minha história e aí vocês vão entender o porquê, né, de eu postar esses conteúdos, de eu seguir na linha que eu sigo. Então acho que esse é o primeiro porquê, de fato, para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu acho que tem muita gente já me seguindo, compartilhando meus conteúdos, curtindo, engajando. Algumas pessoas falando mal, é normal, né? Os haters, pessoas que não entendem, não concordam com o que eu falo. Acho que isso é normal, faz parte do ser humano, né? E acho que é importante ter essa conexão, né? É importante vocês conhecerem mais sobre a minha história, já que a gente está se encontrando, a gente está virtualmente se relacionando, né? Depois, é importante ter mais sobre a minha história. Por quê? Principalmente pelo lado negativo e positivo, né? Eu vou abrir esses dois lados. O negativo porque eu acredito que a vulnerabilidade, tem uma autora que chama Brené Brown e ela tem um livro que ela escreveu que ela fala sobre vulnerabilidade, né? Quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade para os outros ou até para nós mesmos, né? Quando a gente estuda a nossa vulnerabilidade, a gente passa a enxergar muitas coisas que talvez a gente escondesse da gente mesmo. É muito louco isso, mas a partir do momento que eu começar a falar um pouco aqui desse exercício, do que eu criei aqui, nesse exercício que chama cronologia de acontecimentos, vocês vão entender mais sobre o que eu estou falando. Então acho que tem esse fato da vulnerabilidade, e também quando a gente olha para o lado positivo, tem muito uma questão de desbloquear um possível não merecimento que a gente tenha dentro da gente. Inclusive ontem eu estava assistindo uma reportagem do Pondé, que é um filósofo, escritor muito conhecido, e aí ele fez um comentário interessante em relação às virtudes, né? Ele dizia que uma virtude ela só é uma virtude quando o outro reconhece ela em você, né? Isso acho que pode até ser verdade, né? Por exemplo, né, ele deu um exemplo, tem um cara lá que é corajoso, ele foi para a guerra, ele, ajudou o país dele, fez tudo o que ele tinha que fazer, mas só passa a ser de fato corajoso quando ele recebe a medalha. E essa medalha militar que ele recebe, ele só recebe porque teve testemunhos que comprovassem o que ele fez. Então, poxa, como é que fica a parte do corajoso quando ele está sozinho, né? Será que ele assume para ele mesmo que ele é corajoso?
Né? E eu vou te ser bem sincero, depois que eu passei a fazer esse exercício, eu consegui desbloquear muitas coisas que antes tinha dentro de mim. Né? Quando você começa a lembrar da sua história, tanto pelo lado positivo quanto negativo, mas a gente está falando do positivo agora, a gente começa a lembrar de muitas coisas que a gente fez e a gente se valoriza por isso, né? Quantas vezes eu não me peguei falando, isso é muito areia pro meu caminhãozinho, eu acho que eu não posso isso, eu me lembro muito algo relacionado a propósito, né? Eu pensava que propósito era, você encontrar o seu propósito era algo para poucas pessoas, né? E que a grande maioria, assim como eu me achava na época, eu trabalharia, continuaria seguindo minha carreira, no mercado publicitário, que, diga-se de passagem, era uma carreira super interessante, exponencial, com 28 anos de idade, já assumindo uma direção nacional de uma multinacional aqui no Brasil, da HBO. Então na verdade, quando eu começo a fazer essa retrospectiva, eu começo a me valorizar, né? E a questão do propósito que eu estava falando, ela começou a desabrochar a partir do momento que eu comecei a fazer um mergulho interno, e encontrar o meu propósito me ajudou muito a eu entender que eu poderia ter um propósito de vida e continuar muito provavelmente trabalhando no mercado publicitário. Eu não precisava largar o que eu fazia para trabalhar com o meu propósito de vida. A gente vai falar mais disso, mas é só para dar um exemplo dessa questão de não merecimento, né? Então, motivo 1 de fazer esse vídeo, né, e deixar esse vídeo registrado. Primeiro, é uma questão de conexão, para de fato a gente se conhecer mais. Eu acho importante quem está do lado de lá entender quem é que está do lado daqui, não somente através de vídeos, de conteúdo, mas da história. A gente se conecta com história, o ser humano se conecta com história. Tem uma questão muito importante de vulnerabilidade. Quando você expõe a vulnerabilidade, você se desfragiliza, né? Você consegue assumir para você mesmo muitas coisas, e é interessante você fazer esse exercício com outras pessoas, você contar a sua vulnerabilidade para outras pessoas, coisa que eu já fiz dentro da minha família, né? E o lado positivo, você acaba desbloqueando uma série de bloqueios de não merecimento interno que você tem. Então vamos lá, esse exercício é muito interessante. O que eu fiz, né? Eu peguei uma folha de papel, um rascunho, e comecei a rabiscar, comecei a escrever como um brainstorming, um exercício de brainstorming, tudo o que me vinha na cabeça de acontecimentos negativos que eu tive na minha vida, em diversas áreas, né? Desde que eu me lembro, quando eu era pequeno, até mais recentemente, né? E fiz isso também com um lado positivo, com as questões, os acontecimentos positivos, né? Depois que eu fiz isso, eu comecei a enumerar esses acontecimentos em ordem cronológica, né? Do mais antigo para o mais recente, né? E aí depois, obviamente, quando eu terminei essa lista, o que eu faço, e eu até sugiro isso no curso, é que esse arquivo fique registrado, né? Que você, né, possa de repente dividir isso com alguém, trocar ideia, e muito provavelmente para lembrar de coisas da infância, talvez você vai ter que conversar com seus pais ou quem criou você, amigos próximos, tanto do lado positivo quanto negativo. E aí eu deixo isso registrado num arquivo aí já no computador, e sempre que me acontece algo negativo ou positivo, eu volto para esse arquivo e registro esses acontecimentos. Então é bem interessante. Recentemente felizmente eu anotei um positivo, eu vou chegar lá e vou contar para vocês. Então eu vou começar mostrando a minha vulnerabilidade. Eu gostaria que você imaginasse você fazendo isso, você criando um vídeo, postando esse vídeo, ou não, você fazendo esse exercício e dividindo esse exercício com algum parente seu, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com a tua irmã, com o teu irmão, enfim, com uma pessoa próxima a você, que você ame e que você queira bem, e que a pessoa obviamente queira seu bem também. Vocês não imaginam
a força que esse exercício vai ter na vida de vocês. Então, eu fiz esse brainstorm e já enumerei, eu vou contar para vocês 10 acontecimentos negativos que eu tive em toda a minha vida, né? Eu lembro do primeiro, minha mãe falava que eu era uma criança boazinha, mas eu tinha uns surtos de repente, eu batia a cabeça no chão. Isso acontecia muito quando alguém falava um não pra mim, mas mesmo sem falar não, de repente o Bruno tava lá batendo a cabeça no chão e ninguém entendia por quê. E eu lembro que minha mãe visitou, né, um psicólogo, médicos, e aí teve um que falou para ela assim: olha, Ruby, é uma questão, vocês são uma família que dão muito amor para o filho de vocês, para a filha de vocês, às vezes é uma questão de a criança estar querendo chamar atenção. Enfim, isso foi a indicação do psicólogo na época. Falava, deixa ele bater a cabeça e não dá atenção para ele uma vez para ver o que acontece. Aí minha mãe falou, nossa, mas como é que eu vou fazer isso, né? Meu filho tá batendo a cabeça no chão, eu tenho medo que ele se machuque. Olha, ele já bateu várias vezes, o máximo que vai acontecer é machucar um pouquinho mais, né? E dito e feito, ela fez isso, ela acabou não dando muita atenção para mim ali na hora que eu tava batendo a cabeça. E não é que eu parei de bater a cabeça, né? E é engraçado que você começa a ver um pouco do comportamento humano, né? E eu percebi isso ao longo do tempo, que às vezes, querendo chamar a atenção, já menino, adolescente, adulto, a gente se mostra nervosinho, bravinho, vira as costas, e acha que dessa forma vai chamar atenção e na verdade até acaba chamando atenção, né? Mas será que isso é uma atitude positiva? Será que isso é sustentável a médio e longo prazo, né? E eu comecei a avaliar isso em mim depois de um bom tempo e obviamente com todas as práticas que eu acabei aprendendo e praticando, eu me vejo quase que não fazendo isso mais, né? Não me lembro da última vez que eu fiz isso, que eu fiquei bravinho, virei as costas, bati a cabeça no chão, não bato mais, né? Ou não cheguei a bater. Mas já tive, bater a cabeça no chão é né? Eu vou até antecipar, porque eu estou olhando aqui para o arquivo no computador. Eu lembro que já de adulto eu cheguei a ter um surto de nervosismo a ponto de dar soco na parede, de querer me jogar na parede porque eu estava irritado com uma situação, querendo chamar atenção dentro de casa, né? Então, outra coisa que eu percebi e que muito provavelmente as pessoas, se fizerem esse exercício, vão perceber, é a repetição de atitudes, né? E se a gente não faz essa retrospectiva, muito provavelmente a gente vai continuar repetindo. Com mais intensidade ou com menos intensidade, a gente vai acabar repetindo, né? Isso, então, de bater a cabeça, eu era bem novinho, tinha 2, 3 anos. O próximo acontecimento negativo que eu me lembrei foi do suicídio do meu avô, né, materno. Com 3 para 4 anos mais ou menos, ele acabou se suicidando. Esse foi o diagnóstico ali que a gente entendeu, porque ele acabou deixando as coisas dele separada e quando foi ver, minha mãe foi chamada, minha avó foi chamada, a gente morava no mesmo prédio, e aí quando viu, meu avô de fato tinha, enfim, se jogado do prédio e foi eu não lembro dessa sensação, né? Mas isso desencadeou na minha mãe, que aí é um próximo acontecimento negativo, porque isso de certa forma influenciou a gente, com certeza. Foi a síndrome do pânico da minha mãe. Minha mãe ficou, depois que meu avô faleceu, ela ficou 8 anos com síndrome do pânico, né? E ela até hoje ela fala, né? Ai, filho, era tão bom, eu pedia perdão para Deus porque eu ficava perto de você, pegava na sua mão, eu me sentia mais calmo, né? Eu com certeza ajudei minha mãe de alguma forma, né? Assim como ela me ajudou e me ajuda até hoje, a vida inteira. Mas quando você olha para trás e ver esse tipo de acontecimento negativo registrado na sua história, a minha mãe, com a síndrome do pânico, ela teve alguns picos também de raiva, de descontrole, né, de excessos, e isso acaba refletindo em quem está à volta, né? É importante você reconhecer isso, não
eu acho que depois de um determinado momento que você cresce, você amadurece, como quando pequeno não, porque é mais difícil, né? Apesar de que tem crianças, os índigos, né, que são muito desenvolvidos nesse sentido, né? Já uma consciência mais expandida, mas quando a gente é mais adulto, quando acontece algo à nossa volta, pelo menos é assim que eu passei a olhar, muito depois de uma leitura que eu fiz de um livro chamado A Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, que é um que tem uma capinha laranja, um livro incrível. Ele diz que muitas das coisas, às vezes, que acontecem à nossa volta, não é culpa nossa, né? Então, por exemplo, jogando para essa história, talvez foi culpa minha, do meu avô ter se suicidado, da minha mãe ter ficado com síndrome do pânico? Não, né? Mas é responsabilidade sim minha o que eu vou fazer com essa informação. De novo, quando criança, talvez a gente não tenha raciocínio suficiente para lidar com essa informação, muito provavelmente não, ninguém tenha, né? Mas quando adulto, sim, né? E por que olhar para trás é importante? Porque eu fiz esse raciocínio comigo, poxa, se isso acontecesse hoje, como eu agiria, né? Outras coisas aconteceram, obviamente negativas, mais velho, e aí eu consigo fazer esse paralelo, né? Olhar para trás e ver como eu agi, ou se é que eu me lembro, né? Mas trazendo para o presente como que eu agiria, né? Eu cheguei a ter muito medo de ir para uma escola. Quando eu era na primeira série, uma escola pública, eu estudava em escola particular até me formar, né, no maternal. Quando eu fui para a primeira série, meus pais não estavam bem financeiramente, me colocaram numa escola pública, e eu lembro que eu tinha medo de ir para a escola. Eu travava. Eu lembro às vezes do meu pai conversando comigo na porta da escola e eu chorando, dava desculpas, fazia xixi nas calças, cocô nas calças para ligar para minha mãe me pegar. Aí minha mãe na época me colocou num futebol, numa escolinha de futebol, então toda segunda, quarta e sexta eu saía, acho que era meia hora, 45 minutos antes, para ir no futebol. Então eu me lembro muito desse fato, do medo, né? E eu não consigo relacionar esse medo diretamente a nada, mas muito provavelmente foi o contexto ali de vida que eu estava vivendo, né? Com tudo que tinha acontecido, e isso me impactou e eu muito provavelmente reagia dessa forma, né? Acho que tem um, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, eu não coloquei aqui nesse arquivo, mas agora eu me lembrei de um outro acontecimento. Isso, medo da escola, era quando eu tinha, sei lá, 8 anos, alguma coisa assim. Depois, mais velho, com 17 anos, eu fui ter um surto de pânico, de medo, quando eu viajei para Londres para estudar inglês. Eu fiquei uma semana e voltei. Tudo de ruim aconteceu, mas naquela época, com certeza, eu já teria muito mais consciência e maturidade para escutar as pessoas, para poder me acalmar e ficar lá, mas não teve... Se o Papa me visitasse em Londres, eu não acho que não passaria meu medo e eu teria voltado de qualquer forma, né? Olha que coisa. Aí por um bom tempo depois eu fiquei falando, eu não quero visitar Londres, eu não gosto de Londres, eu não gosto de Londres. Hoje eu não voltei para Londres, mas voltaria naturalmente para lá, para conhecer a cidade e enfim, sem problema nenhum, né? Acho que um outro episódio que eu lembro muito, que eu batia muito na minha irmã. Eu lembro que eu tinha ciúmes dela, são 3 anos mais velha que eu, e depois... isso era com 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, as amiguinhas dela iam em casa, eu acho que eu ficava com ciúmes, ela não deixava eu brincar comigo, eu ia e bum, batia nas costas dela. Ela ficava sem ar, assim, uma loucura. E aí eu lembro que minha mãe falou para ela, Roberta, você é maior que o Bruno, você não pode deixar ele bater em você. O dia que você der uma porrada nele, ele vai parar. Parecido com a história de bater a cabeça. Não liga para ele, né? E nesse caso, minha irmã, eu batia nela, ela ficava com dó de mim. E na hora que ela resolveu me dar uma porrada, eu parei de bater nela, né? Foi uma época que quando eu paro para pensar, eu falo, pô, por que eu fiz isso, né? E quando eu faço essa retrospectiva, me vem uma coisa ruim, né? De falar, poxa, por que eu fiz isso com a minha irmã? Mas, pô, eu tô aqui hoje com 34 anos,
Graças a Deus ela está viva, eu estou vivo, com saúde, a gente está super bem, obviamente nunca aconteceu mais nada em relação a isso, e eu acho que isso fez eu olhar para trás e fazer essa retrospectiva me ajudou muito, né? Eu lembro na família, e aí não vou falar qual tipo de relacionamento também com essa pessoa para não expor, a ideia não é expor ninguém aqui, mas a minha mãe conta uma história de uma pessoa que tentou abusar sexualmente de mim, né? Não chegou em vias de fato, mas as pessoas que estavam à volta perceberam e foi uma coisa ruim, né? Veja, eu contei 6 coisas aqui para vocês: bater a cabeça no chão, suicídio do avô, a minha mãe com síndrome do pânico, medo da escola, bater na irmã, tentativa de abuso. Olha quanta coisa aconteceu, muito mais coisas aconteceram, né? Mas olha quanta coisa de assuntos, né? Assim, tensos aconteceram. E eu geralmente falo nos meus vídeos, né, que a nossa personalidade, o nosso subconsciente, ele está muito aberto, em contato com o consciente do 0 aos 7 anos. Né? Basicamente, tudo isso que eu contei aconteceu do 0 aos 7 anos. Negativo, aconteceu muita coisa boa também, mas o que isso pode ter causado do 7 em diante? Né? Geralmente o que a gente faz é alimentar tudo que a gente plantou e o que a gente aprendeu e o que a gente viveu do 0 aos 7 anos. A gente forma a nossa personalidade e depois a gente alimenta muitas das nossas crenças e muitas dos nossos paradigmas durante a vida toda, né? E se você não faz essa retrospectiva, se você não olha para trás, e se um ou outro assunto te incomoda ainda hoje, você precisa buscar respostas, porque senão você vai conviver com isso durante a sua vida toda, né? Enfim, eu falei da crise de pânico fora no país, aqui era o número 7, né? Aconteceu um episódio de eu pegar um dinheiro, e eu não vou falar pegar, de eu roubar um dinheiro mesmo, de um comércio que eu cheguei a trabalhar, que era do meu pai e do meu tio. Eu também não vou expor nomes de outras pessoas aqui, aconteceu também, não foi só uma vez, e eu, depois da segunda ou da terceira vez que eu fiz isso, e na época, era moleque pra caramba, queria comprar bebida, queria zoar, fazer zoeira, pagar bebida para amigo, comprar pizza, poderia muito bem ter pedido, né? Mas aconteceu esse episódio e depois da segunda, terceira vez, eu não me lembro, me bateu um remorso muito grande e eu cheguei a chamar meu pai e minha mãe e falei, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não tô contando isso dessa forma para me esquivar da situação, mas não só sou eu que fiz, teve outras pessoas que fizeram e eu não acho isso certo, eu quero devolver esse dinheiro. E isso precisa parar, porque senão isso vai continuar. Obviamente meu pai e minha mãe ficaram muito chateados, né, comigo na época, meu tio também, uma pessoa que eu sempre admirei e me admirou. Enfim, hoje a nossa relação continua muito boa, positiva, mas eu senti naquela época que eles olharam para mim e falaram, pô, como é que pode, né, a gente da nossa família acontecer isso, né? Enfim, foi algo que aconteceu e que me marcou demais, assim, mas demais, demais, demais. Hoje qualquer lugar que eu vá, se tem, sei lá, chega a conta do restaurante e tem lá, marcaram um refrigerante a menos, eu chamo o garçom e falo, meu, amigão, deixa eu te falar, tem uma coisa errada aqui, precisa colocar um refrigerante a mais. Me marcou demais essa história. Para ser bem sincero, eu nem lembro da forma como eu pensava, como é que foi, quanto foi, eu não lembro hoje exatamente, mas eu lembro que foi uma história muito triste, assim, muito pesada e acabou me marcando demais, né? E hoje essa história que eu estou contando para vocês, enfim, tá público, eu falei, isso é aberto, tem muita gente que sabe, muito amigo próximo que sabe, família sabe, meu filho sabe, enfim, porque, de novo, quando você expõe a sua vulnerabilidade, você não tem medo de falar, você fala isso e está resolvido.
Quando você fala, praticamente está resolvido, né? Claro, tem gente que vai lá e fala, desculpa e faz de novo. Não foi o meu caso, e não é o caso de muita gente. Tem muita gente que faz e continua fazendo, né? Não é porque você vai contar para alguém que você vai deixar de fazer, mas existe um benefício enorme em você colocar essas histórias, né? Essas fragilidades, esses erros, essas falhas para fora, né? É uma forma de crescimento, sem dúvida nenhuma, a gente cresce muito com isso, né? Uma outra coisa que me marcou muito, aí já um pouquinho mais velho, antes de eu casar, foi a perda do meu pai, né? Ele ficou com câncer na cabeça, GBM, grau 4, o pior câncer que tinha. Ele ficou 2 anos e 3 meses com a doença. Mas ao mesmo tempo que é negativa essa história, porque é uma perda de um pai, 28 dias antes de eu casar, ele morreu, a gente viveu um amor muito grande, a gente viveu um amor intenso muito grande. Ele sempre foi uma pessoa do bem, calma, passou valores e princípios maravilhosos pra gente. Imagina, sei lá, você que está me ouvindo provavelmente se pode pensar, nossa, se eu fizesse isso que o Bruno falou, de pegar dinheiro, de roubar dinheiro, meu pai me mataria. Meu pai simplesmente sentou na minha frente, claro, a cara dele, né, a feição dele era de estar chateado, mas ele me cumprimentou e falou, olha, você foi muito homem de ter falado isso, então parabéns pela sua coragem, por você assumir, uma pena que tenha feito isso, mas tudo tem correção, né, que isso não volte a se repetir. Então ele passou valores maravilhosos pra gente, infelizmente a gente acabou perdendo ele com essa doença, mas ao mesmo tempo vivemos um amor maravilhoso, a gente aprendeu muito nessa trajetória. Mas uma coisa que me chama atenção meu pai, ele sempre foi muito de conversar, né? Ele sempre gostou muito de ajudar as pessoas, de bater papo, mas eu também não lembro de eu provocar ele para conversas mais profundas como essa que eu estou fazendo, e eu não cheguei a fazer infelizmente isso com ele, apesar de a gente ter vivido esse amor intenso durante a doença dele, mas poxa, que bom seria se ele tivesse vivo hoje e a gente pudesse trocar essas ideias, né, de mais papo cabeça, né? Então, sem dúvida nenhuma, a minha história, vocês escutando e eu escutando a sua história, outras histórias, a gente pensa muito a respeito, né? A gente pode tirar muito exemplo, né? Do que a gente pode fazer no agora, né? Se agora está acontecendo isso comigo, se eu estou vivendo isso, o que eu posso tirar de lição? Mas eu errei e eu tenho vergonha de assumir, então eu vou continuar fazendo ou eu vou esconder para sempre? A gente perde quando a gente faz isso. Quando a gente põe para fora, a gente cresce, a gente expande nossa consciência. Que mais? Ao longo da minha adolescência, vida jovem para adulta, eu cheguei a ter problemas de traição no relacionamento da minha parte, então isso também foi algo que me marcou, né? Não só pelo que, obviamente, a outra pessoa ela acaba sentindo e sofrendo, né? Mas o que me faz pensar muito era o modelo mental que eu tinha, né? Existe um arquétipo machista hoje muito grande na sociedade, né? Isso desde a época, uma vez eu li uma matéria e eu achei que isso fazia muito sentido, né? O arquétipo são formas, são significados, né? Então, hoje, por exemplo, o nome pai, o nome mãe, tem um arquétipo muito forte. Eu fui pai com 17 para 18 anos, demorou uns 2, 3 anos para cair a ficha, mas quando eu assumi o papel de pai, o meu semblante mudou, a minha feição mudou, porque a gente acaba de fato quase que vestindo uma roupa energética, vamos dizer assim, desse arquétipo de pai. E existem vários arquétipos, né? De herói, de vilão, de submissão, tudo que vocês podem imaginar. Se vocês procurarem por histórias de Platão, de Carl Jung, vocês vão ver muito essa história de arquétipo, né? E na nossa sociedade, eu não estou usando isso como desculpa, mas quando você expande a sua consciência a este nível, né, de você falar, poxa, tem coisas internas e externas muito possivelmente influenciando a minha atitude, né? Hoje a nossa reação, a nossa atitude nada mais é do que a soma de experiências que a gente teve e o campo morfogenético que a gente é impactado.
Quantas vezes você já não chegou em algum lugar, você estava super bem, você foi numa festa, você foi em algum lugar e de repente você começou a ficar meio mal? Puta caramba, tô meio pra baixo, nossa, parece que eu tô com uruca. Gente, isso é energia, né? Energia tá por toda parte e tem todo tipo de energia, né? Tem um palestrante motivacional, acho que é John Green, o nome dele, ou Jim Brown, agora eu não lembro, mas ainda vivo, que ele fala que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que a gente convive, né? E de novo, não é culpar ninguém ou expulsar alguém da sua vida porque você acha que aquela pessoa, aí você estaria fazendo um processo de julgamento muito pesado, mas preste atenção quem são as pessoas à sua volta, as mais próximas, e que tipo de atitudes ela tem e você tem. Dá uma olhada para ver se elas não são atitudes parecidas, né? Então eu comecei a perceber isso, minha consciência se expandiu num nível que eu falei, poxa, eu fiz isso porque o meu ego me influenciou, quer dizer, eu mesmo, né? Eu mesmo quis fazer isso, mas eu percebi o quanto a minha volta me influenciava nesse sentido. Então eu tinha que tomar uma decisão, né? Primeiro, aprender, expandir minha consciência e reconhecer o erro que eu tive, e depois escolher se eu queria continuar sendo influenciado pelas pessoas que estavam à minha volta. Isso não quer dizer que eu preciso afastar a pessoa da minha vida, mas energia, eu posso estar aqui pensando numa pessoa no Japão, já não aconteceu isso? Você pensar na pessoa e ela te ligar? Tem um termo do ativismo quântico que chama não localidade, né? Já está comprovado que se você pegar 2 átomos e separar esses átomos, colocar um átomo aqui e um átomo lá na estrela Sirius B, que está 8 anos e meio luz à distância da gente, esses átomos eles estão se comunicando de alguma forma, né? Então, a não localidade existe, né? E não é a presença física que vai fazer diferença, a não ser que você não tenha esta consciência e se deixe influenciar muito, né? Nosso cérebro, acho que tem mais de 80 bilhões de neurônios e ele é um aparato influenciador e influenciável ao mesmo tempo, né? Então foi muito interessante fazer essa retrospectiva, né? Essa também que eu estou fazendo com vocês, dessas 10, 11 coisas que eu contei para vocês, negativas que aconteceram na minha vida, porque isso te faz crescer, te faz olhar diferente, né? Para você mesmo, né? Experimenta olhar no espelho, faz esse exercício, ou que pense uma coisa ruim que você tenha feito ou que aconteceu na tua vida e te influenciou de alguma forma, te traumatizou, vai na frente do espelho e fala em voz alta para você, sem ninguém ouvir. Tipo, alguma coisa que aconteceu, eu fiz tal coisa aconteceu, e vê como você se sente. Talvez você vai se sentir um pouco desconfortável, mas isso é um treino. Eu falar aqui para vocês, eu escrevi, eu fiz um exercício, eu organizei em ordem cronológica, eu raciocinei em relação a isso, eu pensei como eu evoluí, como eu deixei de evoluir, se eu melhorei, se eu não melhorei, o que eu tenho que melhorar ainda. Então, mostrar a vulnerabilidade para você mesmo primeiro, depois faça isso com alguém, fala, chama um amigo próximo, fala, cara, eu quero te contar, eu fiz um exercício, eu quero te contar 10 coisas ruins que aconteceram na minha vida. E começa a falar. Quem sabe você incentiva esse amigo a fazer a mesma coisa, isso vai ser bom pra caramba, vocês vão ficar ainda mais próximos, né? A gente tem o costume de se engajar e de se conectar com pessoas parecidas com a gente. Por mais que você não saiba que teu melhor amigo fez algo muito ruim que ele não tenha te contado, muito provavelmente essa coisa ruim é muito parecida com algo ruim que você fez, pode ter certeza. E você abrir esse jogo, você contar isso, primeiro para você e depois para um amigo, por exemplo, ou para um familiar que seja, uma pessoa que você confie, você pode ter certeza que vai ser muito benéfico. Então, contei um pouquinho aqui o lado escuro do Bruno Guerreiro nesses últimos 34 anos de vida. Tem muito mais coisa, tá? Mas eu procurei pegar as principais, as que me marcaram mais, que são muito fortes. Agora estou aqui olhando para o meu computador e estou colocando o lado luz aqui, né? De coisas que aconteceram e que eu me orgulho, e que sempre que
que eu... é difícil, mas hoje eu estou com um poder de controle mental muito grande, mas sempre que vem alguma coisa ruim na minha cabeça, peraí, eu abro esse arquivo e olho e falo, não, puta, olha que legal isso que aconteceu comigo. Aconteceu isso de ruim, mas olha que bacana que isso aconteceu. Né? Então isso te faz se sentir merecedor, né? A tua energia muda, a tua frequência muda e você fica num patamar de consciência que só vai te ajudar. Né? Então eu fiz a mesma coisa, escrevi uma série de coisas legais que aconteceram, que eu lembrei, e organizei elas em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente. Tá? A primeira coisa que me veio na cabeça foi de eu ter sido o último filho a nascer. A minha mãe perdeu um filho, teve minha irmã, perdeu 2 filhos e me teve. Ela perdeu 2 filhos, teve minha irmã, perdeu mais um filho e me teve. Então, independente de religião que você acredita, se acredita em reencarnação, em vidas passadas, eu sei que eu mereci estar aqui. Né? Depois de 5 tentativas eu nasci. E isso para mim é algo que quando eu penso, e a minha mãe me conta essa história, né? E a gente tem que, na verdade a gente acredita no que a gente quer, né, pessoal? O Napoleão Hill, que é um grande pensador, escritor americano, ele dizia que tudo que a nossa mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Sei lá, pode ter gente que olhe para essa história como um lado negativo, eu olho como um lado positivo. Olha como depois de 5 tentativas eu vim ao mundo, e se eu vim ao mundo depois de 5 tentativas, pode ter certeza que eu tenho muita missão aqui para cumprir, eu preciso evoluir, eu preciso aprender e eu preciso crescer na vida. Né? Então acho que esse acontecimento foi logo que eu nasci, né? Assim que eu nasci, então eu tenho isso como algo muito positivo que aconteceu para mim. Depois eu lembro muito do esporte na minha vida. Lembra que eu falei que eu tive problemas na escola, né? Quando eu estava na primeira série? Antes disso eu fiz ginástica olímpica, minha mãe me colocou junto com a minha irmã em ginástica olímpica, eu estava sempre praticando esporte, mas a partir dos 9 anos eu entrei numa escolinha de futebol e daí pra frente eu não parei com esporte. E nessa escolinha, poxa, eu ficava 3, 4 horas, era para eu ficar 1 hora só, mas eu me dediquei tanto ao esporte, deu tão certo o esporte comigo que eu ficava jogando nas categorias maiores. Eu era canhoto, né? Tinha um chute forte na esquerda, mas eu passei a ser goleiro também das categorias menores nos campeonatos, porque podia. Ganhei medalha de goleiro menos vazado, ganhei um monte de campeonato. O esporte foi perfeito na minha vida, foi muito importante. Muitos amigos que eu tenho até hoje são amigos do esporte, né? Depois do futebol, com 11, 12 anos, eu entrei no basquete. Meu pai jogava basquete, meu tio foi seleção brasileira, e eu sempre admirei muito ele, me inspirei muito nele, e passei a jogar primeiro no Juventus, que é o clube da Moca, onde a gente sempre morou, depois no Sírio-Libanês e depois no Círculo. Nunca cheguei a ser campeão, mas o esporte sempre me ajudou muito a ser disciplinado, a ser focado, a cuidar do meu corpo. Isso para mim é algo que eu trago para minha vida e que eu tenho muito, muito orgulho. Né? E é uma das coisas que quando eu penso no meu corpo, principalmente nos últimos 2 anos que eu venho seguindo uma filosofia de vida diferente, eu lembro muito dessa época. Eu falo, poxa, como eu cuidava do meu corpo, né? Eu preciso manter, o meu corpo é minha carcaça, né? Eu preciso cuidar muito dele. Enfim, uma outra coisa que eu lembro, assim, eu sempre tive boa relação com os estudos, apesar de até a 4ª, 5ª série eu der trabalho para minha mãe, eu era meio preguiçoso, ela fazia resumo de livros para mim, e eu não lia nem o resumo do livro. Eu nunca gostei muito de português, da matéria de português, foi a única que eu tive problemas, assim. Cheguei a ter nota vermelha, tive que ficar de recuperação, fazer professora particular e estudar. O resto das matérias eu sempre tive mais facilidade. E eu sempre tive boa relação com os estudos. Depois da 6ª série, estudava sozinho, fazia meus resumos, ia bem na prova, e fui assim até o 3º colegial. Depois entrei na faculdade direto com 17 anos, fiz pós-graduação. Eu sempre tive uma boa relação. Não sou nenhum amante do estudo, né? Não era aquele nerd que só tirava 10 e ficava enfiado nos livros, mas é uma coisa que eu falo até pro meu filho. Eu prestava atenção na aula, eu sabia que isso era fundamental, meu pai falava isso para mim, então eu prestava atenção na aula, estudava, fazia os decorebas, lá tinha matéria que eu não gostava muito, mas eu fazia as decorebas, ia bem e passava na prova. Uma outra coisa que marcou muito minha vida, desde os 9 anos meu pai me colocou numa escola de inglês,
eu estudei até os 16 anos. Lembra que eu falei de Londres, que eu fui fazer um intercâmbio? Naquela época eu já dava aula numa escola, 1 ano. Só que eu tinha o sonho de dar aula na Wizard, que foi a escola que eu me formei. E aí na época eu tinha que buscar um degree, né, um certificado fora para poder dar aula, porque eu era muito jovem também. E eu fui para lá, não deu certo, voltei, mas mesmo assim eu consegui dar aula de inglês. E o inglês me ajudou demais, me ajudou a ter um destaque no mercado publicitário, na área que eu atuava. Adiantando aqui um passo, eu acabei sendo diretor da HBO, de uma multinacional, com 28 anos, e eu tenho certeza que o inglês me ajudou muito nessa história, porque eu me lembro que teve um determinado momento que minha chefe, ela precisava de uma ajuda, ela ia para Miami para fazer uma série de apresentações lá, e ela me convidou, ela falou: Bruno, você não quer me ajudar? Vamos lá fora, vamos fazer essas apresentações, é importante para o escritório do Brasil isso. E eu era o único na época que falava inglês bem, tinha outros que falavam mais ou menos, mas era o mais jovem, e fui. Isso foi antes dos 28 anos, antes de virar diretor, foi logo quando eu entrei, quando eu tinha 24 anos, 25 anos. Então foi uma experiência maravilhosa e eu sei que o inglês me ajudou demais da conta. Me ajudou principalmente no meu primeiro emprego top que eu tive depois de eu dar aula de inglês, que foi um programa de trainee na Anshan. Eu não sei se você já ouviu falar na Anshan, que é a Câmara Americana, mas na época tinha um programa de trainee muito concorrido. Era um dos principais programas de trainee. Eram 1.000 candidatos para 20 vagas em São Paulo. Eu passei nessa etapa. Minha última entrevista foi com o Ricardo Tosi, que hoje é ator da Globo. Que acho que você deve conhecer, se não joga no Google aí que você vai saber quem é. A minha última entrevista foi com ele e todo mundo temia o Ricardo Tosi, porque ele pegava pesado de propósito na última parte, né, do processo seletivo, porque ali eram os melhores. Acho que sobravam, sei lá, 40 trainees e tinham que selecionar 20. Então a cada 2, um entrava, né? E aí na época eu pensava, eu me lembro sentado no sofá ali da Anshan, meu nome estava para chegar, e eu falei: poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu sei que ele vai me pedir para vender alguma coisa na sala. Todo mundo falava: ele pede para vender a caneta, o quadro. Você precisava se virar. E ele não comprava. Era só para te dar a tijolada para ver como é que você se saía. E eu lembro que eu entrei na sala, ele tava todo bonitão, puta terno, gravata, a coordenadora também, Tatiana, na época tava lá. E aí eles me falaram: bom, agora você precisa escolher alguma coisa para vender, escolhe alguma coisa para vender. E eu lembro que na época, quando eu cheguei, eu sempre gostei, até hoje eu gosto de barrinha de proteína. Eu lembro que na época tinha umas barrinhas de proteína ali na mesa. E aí me veio um insight na hora. Eu falei: quer saber? Eu vou vender essa barrinha, mas eu vou vender em inglês. E aí eu comecei a falar inglês com ele. Eu falei: Ricardo, em inglês, né? Eu falei: eu quero selecionar essa barrinha aqui, tô escolhendo essa barrinha para vender para você. E eu lembro que na época os dois olharam assim e falaram: meu, que moleque maluco. Já é difícil pra caramba aqui, você vai tomar um monte de tijolada, você quer falar inglês? E eu fui até o final em inglês, quase que eu consegui vender a barrinha lá pra Tatiana, ela não compraram, mas eu sei que ter feito isso garantiu na hora a minha vaga. Com certeza eles viram que eu era audacioso, que eu era atirado, e isso fez com que eu estivesse entre os 20 trainees na época da Anshan. Então foi muito legal, passei 6 meses como trainee, depois eu virei senior trainee. Somente os 4 principais trainees de São Paulo seriam senior trainees, ou seja, seriam chefes dos próximos trainees que entrariam. E eu fui, e foi uma experiência realmente maravilhosa. Nessa época eu descobri que eu ia ser pai, com 19 anos, 18 para 19 anos, eu descobri que ia ser pai. Isso para mim eu tive essa conversa com meu filho. Eu falei: filho, na época eu não planejei, imagina, eu não planejei com 18 anos ter filho, mas depois que caiu a ficha, eu falei para ele, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, se não a mais maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Era muito menino, né? Hoje eu entendo o parceiro de vida que ele é, a alma, né? O espírito dele, sem dúvida nenhuma, tem uma pureza enorme, e eu sinto que nós viemos nessa vida muito para se ajudar. Ele me ajuda muito e eu tenho certeza que eu também ajudo muito ele. Foi uma coisa que marcou muito minha vida e até hoje a gente dá super bem. Ele já está maior que eu. Eu tenho 1,78 m, 9 quase, ele está 1 centímetro maior que eu. Já é um moção, um meninão, que eu amo muito. Enfim, já falei que eu fui diretor, né, com 28 anos de idade.
E não poderia deixar de falar também, logo que eu virei diretor, eu casei, foi tudo meio junto. Eu virei diretor, eu lembro que era, se eu não me engano, foi em abril de 2013. Meu pai faleceu em setembro de 2013 e eu casei em outubro de 2013. Então você vê como a vida parece aquele marcador do coração, né? O batimento cardíaco, sobe e desce, é assim mesmo, né? Existe um princípio hermético, um princípio da natureza, que é um princípio do ritmo. Quando a gente aprende e expande nossa consciência em relação a esse princípio, a gente entende que a vida são altos e baixos. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer qualquer hora. Eu vou cruzar essas duas listas e eu com certeza vou fazer algo muito parecido com esse sobe e desce do coração, né? Quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente vê. E é isso. Com 28 anos eu casei com a mulher que eu tô até hoje, que eu conheço há mais de 15 anos. É uma parceira de vida, uma alma que com certeza não é dessa vida que a gente se conhece, é de outras vidas. A gente se dá super bem, tem as nossas brigas, tem as nossas diferenças, mas a gente tem crescido muito como casal, como humano, e tem se ajudado muito. Ela sempre me ajudou muito na minha vida. Todos esses baixos que eu contei para vocês, a não ser o fato dos baixos no começo, quando eu bati a cabeça, que eu era criança, mas ela pegou muito das coisas negativas também, assim como eu peguei das delas, que não foram muitas, foram muito menos que as minhas, quase nenhuma, mas tem os seus baixos também. Eu também tive muitos baixos e ela me ajudou demais, assim como ela teve presente também nos altos, e a gente, assim como eu comemorei as vitórias dela, ela comemora as minhas também. A gente tem feito muitas coisas em conjunto. E para fechar, assim, teria muitas coisas também legais para falar, mas nos últimos 2 anos eu passei por um processo de transformação muito grande, né? Algo mais forte começou a falar dentro de mim. Eu, por ser taurino, né, ser teimoso e muitas vezes inflexível, apesar de eu, principalmente na minha carreira, né, quem me conhece sabe, eu sempre tive muita facilidade de mudar de direção, né? Principalmente na HBO, onde eu trabalhei por 7 anos, a gente viveu ali cada ano ou cada semestre uma nova empresa. Hoje me falavam, Bruno, você tem que vender A, amanhã não era mais o A não estava mais à venda, tinha que ser o B, aí eu vendi o B. O dia seguinte o B não estava mais à venda, é o C que tinha que vender. Isso foi acontecendo e eu aprendi a tomar decisões mais rápidas e eu aprendi a ser flexível. E eu comecei a perceber algo interessante, assim, eu percebia muitas pessoas querendo mudar coisas nas vidas delas, e não conseguia, né? É engraçado que as pessoas, assim como eu, tenta mudar, né? Então, por exemplo, outro dia eu vi um dado muito interessante. 80% dos brasileiros buscam por comida saudável, né? Preferem se alimentar de comida saudável, mas mais de 54 ou 55% da população tem sobrepeso. É meio contraditório isso, né? Um outro dado, por exemplo, que eu li que me chamou muita atenção: 1% da população, que é a população mais rica, ganha em média 27.700 e alguma coisa, quase 28 mil reais, né? E mais de 50% da população ganham menos de 880, 860 reais. Essa diferença é de 34 vezes, né? Claro que tem uma série de coisas por trás, né, gente, de desigualdade de renda e tal, mas o que será que faz uma pessoa ter 34 vezes mais renda que a outra, né? E um outro dado que me chamou a atenção, uma organização de cooperação e desenvolvimento de economia, ela diz que 55% da riqueza dos países vem de algo chamado conhecimento. Então você começa a perceber que as coisas estão muito entrelaçadas, né? E eu comecei a reparar que eu tinha muita facilidade de mudança, né? De mudar de direção. Eu comecei, principalmente nos últimos 2 anos, mudar muita coisa na minha vida, e eu me toquei que eu podia... as pessoas falavam isso para mim, né? Eu até fiz esse pedido, além desse exercício de cronologia, eu falo isso no curso, que é muito interessante. Pedi para 10 pessoas, 15 pessoas, mandar um vídeo para você de 1 minuto, pedindo para ela descrever, né, contar o porquê
que ela gosta de você e o que você já ajudou ela na vida em algum momento. Esse exercício é maravilhoso. Eu até coloquei isso no meu Instagram e vou colocar no YouTube também. Esse vídeo ficou maravilhoso. As pessoas queridas, próximas. E muito do que elas falam me reflete muito. Eu falo, poxa, isso é uma coisa que está dentro de mim, né? Eu fui desenvolvendo isso e eu tenho hoje um olhar diferente para a vida e um olhar diferente para as pessoas, né? E eu fecho essa parte de cronologia de acontecimentos positivos falando sobre a descoberta do meu propósito, né? Quando eu comecei a me incomodar, quando eu comecei em outubro de 2018, eu lembro que foram 2, 3 semanas a separar uma vez por semana um horário para dedicar, para ser dedicado para mim. Isso é difícil, hein? Quantas horas você separa do mês para você olhar para você estudar você, para você refletir, para você fazer esse tipo de exercício? Imagina você separando uma hora, 2 horas que seja por semana para fazer esse tipo de exercício. O que será que pode acontecer? Comigo aconteceu coisas maravilhosas. Eu comecei com 2 horas por semana, em menos de 3 meses eu já estava fazendo isso 2 horas por dia. Eu fiz uma conta no último trimestre do ano de 2018, é como se eu tivesse ficado 11 dias seguidos, 24 horas por dia, só pensando em mim, só lendo a respeito de autoconhecimento, fazendo cursos, fazendo retiro, fazendo imersão, fazendo experiência e me descobrindo, né? Foi fantástico essa imersão. E a partir desse momento, no final do ano, para a virada do ano de 2019, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero mais fazer o que eu faço. Tem algo mais forte aqui batendo dentro de mim, só que eu preciso buscar essas respostas. Eu tinha uma pista de que eu muito provavelmente faria o que eu estou fazendo hoje, que é contando esse vídeo, que é tendo feito esse Instagram que eu fiz, montado o curso que eu montei, lançando o curso que eu vou lançar. Eu não imaginava como isso ia acontecer, como eu ia fazer, mas eu sabia que isso ia acontecer de alguma forma. E foi incrível essa descoberta. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu conto mais detalhes como eu descobri o meu propósito. É uma parte, né? Um grande amigo meu, Danilo, padrinho de casamento, me ajudou nessa trajetória através de um livro que eu li do Simon Sinek, Encontrando o Seu Porquê. Me ajudou bastante a encontrar o meu propósito de vida, mas foi nessa jornada, depois que eu tomei a decisão de que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo, eu só não sabia o que eu ia fazer e como eu ia fazer, eu descobri o meu propósito e muita coisa aconteceu. A minha saúde mudou drasticamente, os meus hábitos alimentares, o meu peso, o meu físico, os meus exames, em termos de felicidade. Quando você encontra o seu propósito, você fica radiante, você se sente bem internamente, as pessoas te sentem bem externamente, você ajuda muitas pessoas. Financeiramente falando, minha vida mudou. Quando eu tomei essa decisão em janeiro, só em agosto de 2019 que eu acabei por uma fusão da empresa. Eu trabalhava na Fox, tinha saído da HBO, a Disney comprou a Fox e eu acabei saindo, eu fui desligado da empresa. Eu tinha tomado essa decisão que eu já não queria ficar mais no mercado publicitário, então isso de maneira alguma feriu meu ego. Eu até contornei isso dentro da empresa para que isso acontecesse, e eu lembro muito da história do Lázaro Ramos, parecida com a minha. O Lázaro, antes de ele virar quem ele é hoje, ele trabalhava, agora eu não me lembro com o que, mas ele ganhava um salário mínimo. Ele foi chamado para fazer um bico em alguma novela, alguma peça de teatro. Quando terminou, ele recebeu um cheque de 30 salários mínimos. Ele virou para ele e falou assim: eu tenho 30 meses para dar errado como artista. E algo parecido aconteceu comigo. Quando eu recebi esse salário, eu já estava sócio de uma Venture Capital, que é uma empresa que lida com startups, com mais de 70 startups no portfólio, que é de um amigo meu, um irmão que a vida me deu, Rodrigo Quinalha. Eu já estava investidor anjo. Eu fui costurando alguns caminhos em paralelo nos últimos 4 anos, para ser mais preciso, e eu entendi, naquele momento que eu recebi essa notícia, eu falei, poxa, é exatamente isso. Quando que eu ia receber essa bolada que eu recebi antecipadamente para que me desse o fôlego necessário para que eu não dependesse naquele momento de nenhuma receita que viesse do meu propósito de vida, que é levar conhecimento
das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional para as pessoas, para que eu possa ajudar elas na jornada de evolução, né, nas suas jornadas de evolução. Eu descobri esse propósito de vida, eu venho fazendo isso através de algumas ajudas, com uma sessão de EFT que eu faço, que é uma técnica de libertação emocional, dando uma palestra ou outra. Agora, em momento de pandemia, isso não é possível, mas eu tenho feito algumas lives, eu tenho esse meu Instagram que eu divido bastante conhecimento, podcast que eu fiz também. Então eu tenho feito isso sem pensar em retorno financeiro. Eu imagino que em algum momento isso deva gerar algum fruto financeiro, mas sinceramente não estou pensando. Vocês perceberam que eu emendei uma coisa na outra, né? Eu fechei já a cronologia de acontecimentos positivos, mas eu estou contando um pouco desses últimos 2 anos que é importante, né? Vocês vão ver, de repente vocês entram lá no meu podcast, vocês vão ver uma apresentação rápida que eu faço, vocês vão ver alguns depoimentos das pessoas contando coisas legais sobre mim, mas eu fiz questão de contar esse lado escuro, também esse lado positivo, quase que um resumão da minha vida para vocês me conhecerem um pouco mais. Acho que eu nunca fiz um vídeo tá dando quase 1 hora, mas quem se sentir conectado, quem quiser se conectar energeticamente, virtualmente e muito possivelmente um dia fisicamente, tá aqui a minha história. Claro que tem muita coisa a mais negativa e positiva que aconteceu, mas eu procurei ser o mais sincero e transparente possível para que vocês me conhecessem um pouquinho mais. E desde agosto do ano passado até hoje, eu venho dedicando, pessoal, mais de 6 horas. Eu fiz em 2019, fiz a conta, foram 6,8 horas em média por dia para o meu autoconhecimento, né? Fazendo meu milagre da manhã, onde eu medito, onde eu leio, onde eu estudo, onde eu produzo conteúdo. Eu trabalho hoje com esse meu sócio na Kick Ventures, que é uma Venture Capital. A gente está desenvolvendo um projeto de ajuda aos startupeiros, né, aos empreendedores, para que eles possam ter esse suporte espiritual, emocional, físico e espiritual, intelectual, emocional e físico, que é parte do meu propósito aí. Então a gente está estruturando um programa para esses startupeiros. Eu sou anjo investidor de 4 startups, as quais eu pontualmente ajudo, e sou muito feliz por conhecer esse mercado da nova economia. Eu sou um ativista quântico também. Eu fiz um curso com o Amit Goswami, que é precursor mundial do assunto do ativismo quântico. Tem muito vídeo, muito conteúdo que eu fiz para vocês conhecerem mais a respeito do que é ser um ativista, como que um ativista quântico olha para o mundo, que é um olhar e uma lente brilhante, maravilhosa. Ainda esse ano, se a pandemia permitir, eu tenho a minha pós-graduação, vamos dizer assim, na técnica de libertação emocional. Eu fiz o EFT, eu vou fazer o Matrix agora, e no final do ano tem o curso avançado de ativismo quântico com o Amit Goswami. Então, nossa, esse ano tem sido um ano maravilhoso. Em janeiro desse ano eu fui para Los Angeles também fazer um curso com o meu principal guru. Eu não poderia deixar de citar o Bob Proctor. Se você não conhece, dá um Google nesse cara para você saber de quem eu estou falando. Eu estudei ele desde outubro de 2018 até hoje. Eu estudo ele todos os dias, tá? Ou eu estou lendo um livro, ou eu estou vendo algum vídeo. Eu estou sempre em contato com o Bob Proctor e com as pessoas próximas a ele, né? Nomes muito próximos a ele que ele cita nos cursos e que ele aprendeu muito, né? Como Napoleão Hill, por exemplo, Andrew Carnegie, entre outras figuras importantes na literatura no mundo, quando se fala em empreendedorismo, em realização pessoal. Eu fui para lá, fiquei 1 semana e foi brilhante, porque apesar da energia estar na não localidade, a gente sabe que quando a gente está perto e presente, você sente algo fantástico. E foi voltando de Los Angeles, feito esse curso que chama Paradigm Shift, mudança de paradigma, que eu desbloqueei algo que ainda estava preso dentro de mim. Eu fiz a parceria com essa minha amiga, com a doutora Licínia, e a gente está lançando nas próximas 2 semanas, possivelmente, ainda acho que em época de pandemia, o curso RP Descubra, Instale e Atinja Seus Objetivos. Então foi um passo muito importante eu ter feito essa viagem, foi uma decisão muito importante e acertada que eu fiz na minha vida. E hoje estou aqui gravando esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Essa história, esse vídeo é um pouco da minha história, e quem sabe um dia a gente se cruze e eu conheça mais sobre você também, tá certo?
Olha, quase 1 hora cravada. Quero deixar o meu muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, que a gente tenha se conectado de alguma forma. E faça isso. Experimente fazer um exercício de cronologia de acontecimento. Lista as coisas negativas, lista as coisas positivas. Fala para você mesmo, estuda o porquê que isso aconteceu e se isso aconteceu e continua acontecendo, olhe com mais carinho. Se você se sente não merecido por algum motivo, olhe os fatos positivos. Beba dessa fonte porque você merece isso. Você pode ter certeza. Se você conquistou, se você fez, você merece. E tem muita coisa ainda para você conquistar, tá certo? Obrigado, desejo muitos agoras e muita energia positiva para você. Valeu!